Jovem Pan Saúde. Olá, bem-vinda ao Jovem Pan Saúde. Eu sou Lívia Zanolini e te agradeço mais uma vez a companhia. No programa dessa semana vamos entender tudo sobre o novo medicamento para colesterol, que é uma injeção com o objetivo de controlar o LDL, como é chamado o colesterol ruim. Sabia que a Sociedade Brasileira de Cardiologia estima que 40% dos adultos no Brasil sofrem de colesterol alto? Por isso que é tão importante falar sobre isso, gente. O colesterol ruim representa sérios riscos ao paciente. Pode resultar no entupimento de artérias, levando a quadros cardíacos graves, como infartos e derrames. Pessoas que já tiveram esses problemas são mais suscetíveis a enfrentá-los novamente. E a droga, aprovada recentemente pela Anvisa, pode ajudar a reduzir esse risco. E para falar mais com a gente sobre esse assunto, recebemos hoje aqui no Jovem Pan Saúde o cardiologista intervencionista e membro da Sociedade Brasileira de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista, Dr. Marcelo Cantarelli. Dr. Marcelo, bem-vindo ao Jovem Pan Saúde. Muito obrigada. Obrigado, é bom estar com vocês aqui. E não só o Dr. Marcelo, para nos ajudar também a entender um pouco mais sobre esse cenário do colesterol alto, Dr. Felipe Galego Lima, médico cardiologista e pesquisador do Instituto do Coração. Dr. Felipe, bem-vindo também, obrigada pela presença. Olá, Lívia, obrigado pelo convite e oportunidade de falar de um assunto tão importante como o colesterol. Pois é, existem tantos problemas graves de saúde que talvez as pessoas não dão uma devida atenção quando a gente fala de colesterol alto. Nós vamos falar muito sobre isso também para você entender exatamente o que significa esse diagnóstico, mas um dos objetivos principais do programa hoje é apresentar esse novo medicamento contra o colesterol ruim, o colesterol alto, que foi aprovado recentemente pela Anvisa. Doutor Marcelo, nós já temos medicamentos à disposição no mercado para ajudar a combater esse problema. Qual que é a diferença desse que está surgindo agora? Sim, sem dúvida, nós temos vários medicamentos, né? Alguns deles, que são os principais, eles atuam diminuindo a formação do colesterol, né? Porque 70% do nosso colesterol não vem da alimentação, ele é sintetizado no nosso organismo, porque o colesterol é importante. Ele atua para formar a parede das células, os hormônios sexuais, o suco biliar, então ele tem funções importantes. Então ele é sintetizado. O problema é quando ocorre o excesso dele na circulação. Alguns medicamentos inibem a formação do colesterol. Outros inibem a absorção do colesterol pelo intestino. Outros, e que já são disponíveis no Brasil, inibem a ação de uma enzima chamada PCSK9. O nome, na verdade, é bem comprido, então esse é o nome curto. E essa PCSK9, o que ela faz? Ela diminui ou ela evita que o colesterol LDL, colesterol, que é o ruim quando fica em excesso, né? Essa enzima evita que esse colesterol entre na célula hepática e que fique lá. Então, ela consegue, imagina que seja um caminhão que venha cheio de coisas, entra na casa, descarrega e volta para pegar mais, certo? E faz essa circulação. Né? O que tem no caminhão aí é o LDL colesterol, né? Que você vai retirando da circulação. Essa enzima, ela participa desse descarregamento do caminhão. E esse medicamento, já tem 2 medicamentos que são disponíveis no Brasil. Esse outro ele tem um mecanismo um pouco diferente, mas age impedindo a formação dessa enzima. De maneira mais simples, o que acontece? Ela facilita esse medicamento, que esse colesterol entre na célula e que esse caminhão não saia, tá certo? Para buscar mais. Então, na verdade, o que acontece é que o LDL que fica na circulação para entrar na célula, e essa é uma função do fígado, você consegue fazer esse turnover, né, essa entrada mais rápido, porque na verdade essa enzima ela impede que o LDL entre
na célula. Quando você tem uma atividade diminuída dessa PCSK9, o LDL fica em excesso na circulação. E o LDL em excesso na circulação é exatamente aonde ele vai causar problema. Então, algumas pessoas nascem com um defeito nessa enzima e eles têm de uma maneira genética, hereditária, que esse LDL fica em excesso na circulação, né? Outras pessoas vêm com LDL em excesso da alimentação e precisa retirado. Então, na verdade, esse novo medicamento, ele age similar aos outros dois novos, fazendo com que, de maneira mais rápida e mais efetiva, esse colesterol seja retirado da circulação. A diferença dessa medicação nova para os que já existem e que atuam nessa enzima é que ele pode ser aplicado, é uma medicação injetável, apenas a cada 6 meses no tratamento de manutenção, enquanto que os outros, em média, a cada 15 dias, a cada 2 semanas ou a cada mês. Então, seria uma vantagem em relação a você reduzir as tomadas da medicação. Seria uma forma de fazer com que as pessoas utilizem mais facilmente, digamos assim, porque a frequência de um medicamento quando tem que ser tomada, isso acaba talvez fazendo com que a pessoa não faça o uso daquela medicação da forma correta, esqueça ou abra mão de utilizar. Então, há uma expectativa de que com esse novo medicamento que permite essa utilização mais espaçada, mais pessoas façam a adesão a esse tratamento. Seria mais ou menos isso, doutor? Isso, tudo que você vai ter uma aplicação menos frequente, isso facilita a adesão ao tratamento, né? Perfeito. Por exemplo, a hipertensão arterial, né, a pressão alta, muitas pessoas tomam mais de um remédio por dia, né, vários comprimidos. Se você conseguir simplificar e falar, não, você vai tomar só esse comprimido e vai resolver a parada, é mais fácil, né? Sim. Agora, é importante a gente salientar, e o Felipe deve falar isso também, que essa medicação nova, ela não vai excluir o uso das outras medicações. Boa, bom ponto. Por quê? Toda pesquisa clínica feita com essa medicação, ela leva em consideração os pacientes que já estão tomando o tratamento chamado clássico, tá certo? Que são as estatinas, ezetimiba, que já uma dose boa, e o colesterol não está controlado, seja por questões genéticas, tá certo? Seja por realmente precisar mais medicação, ou até aí, em substituição, apenas aqueles pacientes que são intolerantes aos medicamentos atuais, que são as estatinas, por exemplo. Então, eles não toleram utilizar. Então, você tem uma nova classe de medicamentos para ser um tratamento alternativo. Perfeito. Doutor Felipe, a gente vai voltar a falar um pouco mais sobre esse medicamento, que é uma injeção, né? Vamos trazer mais detalhes sobre isso. O doutor Marcelo já fez uma introdução, mas é muito importante nós entendermos o que é exatamente esse diagnóstico de colesterol alto. O doutor Marcelo falou muito, eu também falei na introdução, sobre o LDL, que é o colesterol ruim, o que pressupõe que existe um colesterol bom, então, nessa história. Dá para explicar isso para a gente, por gentileza? Dá sim, Nívia. O colesterol ele tem várias frações. A gente pode avaliar várias partes do colesterol. Então, tem o colesterol que a gente chama de total, que é formado por algumas partes. Existem outras formas de se avaliar que ainda estão em estudo, mas o que a gente conhece hoje de forma mais importante é o colesterol bom, o HDL, e o colesterol ruim, o LDL. O colesterol bom, ele tem um componente genético muito importante. Então, tem as pessoas que têm o colesterol bom mais alto e isso é um fator de proteção. Protege o coração contra a formação de placa de gordura da aterosclerose. E tem o colesterol ruim, que também tem no componente genético a sua maior importância, como o Cantarelli bem explicou. Então, uma parte é do estilo de vida, da alimentação saudável, mas tem um componente genético muito importante. Então, quem tem o HDL bom protege, quem tem o LDL elevado tende a formar placas de gordura. E esse é um processo lento, ele é um processo contínuo. Eu trouxe até uma artezinha aqui, Lívia, para mostrar. Boa. Que a gente, quando nasce,
A gente tem isso aqui, está representando as artérias do corpo em geral, mas vamos falar principalmente do coração. Então isso aqui é uma artéria normal, ela é toda rosinha por dentro, essa parte interna que é chamada de endotélio. É assim que nós nascemos. E numa fase já precoce, Lívia, tem estudos mostrando que isso começa na adolescência, na segunda infância, antes de se tornar adulto, a gente começa a deposição de uma pequena placa de gordura. Então, deixa eu tampar aqui para não confundir. Aqui, ó, uma pequena placa de gordura. Isso não dá sintoma, Lívia. Isso aqui não dá sintoma, isso vai desenvolvendo ao longo de muitos anos, décadas mesmo. E aí essa placa vai crescendo. A gente mostra mais uma aqui, que aí a placa vai se tornando mais importante, tá vendo? A essa altura, ela já atrapalha a passagem do sangue, mas ela pode ser sentida pelo paciente só no esforço. Ao repouso, o que passa de sangue por aqui é o suficiente. No esforço, o paciente ou sente cansaço, ou sente um desconforto no peito, porque não tem o suficiente. E um dia, essa placa arrebenta, e quando arrebenta, é o evento principal, que é o infarto. Então veja que aqui tem uma placa de gordura grande e aqui tem o coágulo. Muitas vezes as pessoas descobrem ter doença coronariana só na hora do infarto, mas veja que esse processo ele demorou décadas. Ou seja, essa é a importância do colesterol. O colesterol ele é um inimigo silencioso. Quanto mais tempo e quanto mais elevado o colesterol, maior o risco desse processo. A doença tem um nome mais complicado, é aterosclerose. A gente vai depositando gordura nas artérias do corpo todo. E aí um dia você tem um infarto, um dia você tem um evento que pode causar morte ou pode deixar o coração muito fraco, pode levar a limitações, mas a gente consegue tratar muito antes. Mas tratar muito antes a gente precisa do diagnóstico, Sim. descobrir que tem um colesterol alto, a gente precisa de ferramentas e precisa de adesão. E o nível de colesterol, essa é algo que as pessoas que estão nos assistindo têm que tomar cuidado, que é a referência que vem no laboratório. Isso, por força de lei, os laboratórios colocam o valor de referência, mas aquele pode não ser o seu valor. Talvez o meu valor tenha que ser diferente do Cantarelli e tenha que ser diferente do seu, porque cada um tem os seus fatores de risco. Então não tem um número mágico de LDL. Esse número depende do risco da pessoa. É isso que a gente avalia em cada paciente. Sim. A gente vê a idade, vê os fatores de risco e vê se para ela aquele LDL tá bom ou se precisa ser mais baixo. É individualizado, então. Isso é individualizado. Tem alguns números que são muito elevados e tão ruins para qualquer um, que é quando a pessoa tem uma hipercolesterolemia familiar. Então essa é uma alteração genética mais importante, onde os níveis são tão altos que a gente não deixa que ele fique nenhum período com esse colesterol. Então assim que descobre já começa a tratar. Outros níveis, eles podem ser intermediários, que no primeiro momento você fala, olha, não vamos entrar com medicação. Mas esse nível intermediário, em 10, 20 anos, o que nós chamamos de carga de LDL, quer dizer, o quanto ele tem de LDL, pelo tempo que ele tem, é que vai causar placa. Então, muitas vezes, um paciente já com, vamos dizer, 60 e poucos anos, quer dizer, não é um infarto tão jovem, ele tem esse infarto e o colesterol não é muito alto. Ele não é muito alto, mas se ele é moderadamente alto, isso ao longo de décadas, a carga de LDL faz com que a carga de colesterol vá se acumulando, que essa gordura vá se acumulando até que chega o evento. Então a gente pode tratar precocemente, mas é um inimigo silencioso que muitas vezes só se descobre no infarto. E ele começou décadas antes. Por isso que é tão importante falar sobre isso. A gente vai seguir falando sobre prevenção, mas me deixe só dar as boas-vindas a quem está chegando agora ao Jovem Pan Saúde. Estamos falando hoje sobre os riscos que o colesterol alto representa e também de um novo medicamento aprovado recentemente pela Anvisa que pode ajudar no tratamento por aumentar a adesão dessas pessoas a essa nova possibilidade, a essa nova opção. E para nos ajudar a entender um pouco mais sobre esse universo, nós recebemos o Dr. Marcelo Cantarelli, cardiologista intervencionista e membro da Sociedade Brasileira de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista, e também o Dr. Felipe Galego Lima, médico cardiologista e pesquisador do Instituto do Coração. Agora vamos entrar num assunto muito importante em relação a essa doença, vamos dizer assim, que o doutor até falou o nome dela, do colesterol alto, é um nome complicado, como que é o nome? Aterosclerose. Aterosclerose. Vamos falar de prevenção então, começar a falar de prevenção. Doutor Felipe falou, doutor Marcelo, o senhor também chegou a falar sobre isso, que existe um fator genético
para essa questão do colesterol alto. Mas é o que predomina para um futuro diagnóstico ou não? Não. O quadro genético, quando você tem um colesterol muito elevado, numa idade muito precoce, né, que é a dislipidemia ou a hiperlipidemia familiar, heterozigótica, enfim, é outro nome complicado, mas que tem forte indício genético, né? Mas na grande maioria das vezes, nós temos o aumento do colesterol por hábitos ruins, né? Então, sedentarismo, obesidade e uma alimentação completamente errada, rica em açúcar, sal e gorduras, tá certo? Em outras situações, você tem distúrbios aí da síntese do colesterol, que a pessoa tem e fabrica um pouco mais do colesterol, ou tem uma dificuldade de eliminação do colesterol, e que aí você precisa realmente ajudar. Então, como prevenir, né? Tem uma pergunta que é muito frequente que fazem pra gente, assim, doutor, quando é que tem que fazer o primeiro check-up na nossa vida? Eu falei, olha, o primeiro check-up você já fez e nem sabe que fez. Porque o nosso primeiro check-up é que na hora que a gente nasce e vai para a mão do pediatra, ele faz o check-up lá. Então, o ideal é que durante a sua vida, né, você faça os check-ups com o pediatra e depois com o seu médico, clínico, cardiologista, etc. E é o que o Felipe falou, quer dizer, o depósito de gordura nas artérias é muito precoce, isso já foi identificado em múmias de bebês egípcios, tá certo? Então, isso pode começar na infância. Então, se você tem na família pai, mãe, irmãos que têm colesterol elevado, por exemplo, ou que têm outras doenças como diabetes e hipertensão, você tem que fazer um check-up, se você nunca fez, o mais precoce possível. Se você não tem uma história familiar rica de dislipidemia, você vai ao médico, em que idade? Você já deveria ter ido, talvez, né? Mas, teoricamente, aos 30 anos, você já tem que saber o seu colesterol, se você não tem história nenhuma na família. Para fazer exatamente a prevenção que o Felipe falou, que passa por um tratamento não farmacológico, que é tratar sem remédio. Então, manutenção do peso, atividade física e uma alimentação adequada. Tratar o estresse. Então, isso tratar o estresse também, doutor? Também, porque o estresse é um gatilho, né? Sim. O Felipe mostrou que aquela placa de gordura, por algum motivo, tá certo? Ela vai se romper e vai vir um coágulo de sangue, fechar e causar um infarto. O estresse, o tabagismo são gatilhos para que isso aconteça, para que essa placa de colesterol possa estourar, né? Então, tudo isso envolve a gente fazer a prevenção. E é lógico que o médico vai introduzir a medicação para casos específicos baseado em o histórico. Se você já tem algum grau de doença, de alguma doença, se você tem casos na família, como é que está o teu peso, como é que está o nível do teu colesterol, se você vai precisar de medicação, qual vai ser a meta de chegar, eu preciso baixar o meu LDL para 100, para 70 ou para 50. Se a pessoa já teve um infarto, se já fez uma angioplastia coronária, uma cirurgia de safena, por exemplo, ele vai ter que manter o LDL abaixo de 50, paciente de muito alto risco. Então, é feita essa individualização. Mas o mais importante que eu acho que a gente tem que colocar é que realmente é isso que o Felipe falou. A doença é completamente... O colesterol não dá sintoma, né? E muitas vezes, às vezes a pessoa, estou tendo uma tontura, será que é colesterol alto? Não, ele não dá nada. O sintoma do colesterol, quando ele aparecer, na grande maioria das vezes, ou vai ser um infarto ou um derrame cerebral, um AVC. Então é por isso que a gente tem que realmente fazer essa prevenção. Se existe um fator genético, como o Dr. Marcelo explicou pra gente, fazer esse acompanhamento com mais frequência e começar mais cedo, mas a prevenção para todo mundo funciona nesse mesmo protocolo, atividade física e uma alimentação saudável. O senhor falou, Dr. Felipe, quando deu esse exemplo, mostrou pra gente como se forma essa placa com o passar dos anos no organismo, que esse processo começa muito precocemente, ainda na primeira infância, talvez, na infância, na adolescência. Então, quer dizer que todos esses cuidados precisam começar o quanto antes na vida de alguém, então?
precisam começar o quanto antes, e acredito até que já seja uma rotina, não sei se de todos, mas de boa parte, dos pediatras pedirem, né? Então, os pediatras já pedem para as crianças, porque se tem um metabolismo genético, você já detecta na infância. São mais restritas as indicações de tratamento na infância, porque aquelas funções que o colesterol exerce, elas são mais importantes na infância. Produção de hormônios sexuais, então elas são mais importantes neste momento, e a gente pode lançar a mão de nessa fase ver, olha, a criança já tem tendência a ter um colesterol mais alto. Então, não que a gente não devesse fazer para todo mundo, né, Lívia? Essas orientações valeriam para todo mundo com ou sem doença, mas que seja mais forte, falar, olha, precisa ser mais cuidadoso, estimulando a atividade física e com cuidados alimentares, porque tem uma tendência de se ter o colesterol alto. Então, mesmo que não se trate, você tem um ponto de partida, para depois, com o crescimento, porque a criança vai ter o crescimento, vai ter o estirão, vai ter a mudança hormonal, e com uma melhora de hábitos, você reavalia esse colesterol. Então, a gente tratar logo no primeiro exame de colesterol, só se ele vem em níveis muito altos, porque a gente sempre tem que dar uma tentativa de avaliar o risco individual e tentar a modificação de estilo de vida. Mas em relação a ser jovem, o Cantarelli falou dos tempos antigos, mas já em tempos modernos, tem uma análise dos americanos, que eles pegaram jovens de 16 a 34 anos que tinham morrido de morte violenta, acidente violento, sem doença prévia. E eles foram analisar a artéria coronária e a aorta. E nessa avaliação ele viu que todo mundo tinha aterosclerose. Então, mesmo os jovens com 16 anos, eles já tinham aterosclerose. E aí eles dividiram 16 aos 20, 20 aos 24, 24 aos 28, e eles viram o quê? Que conforme aumentava a idade, aumentava o depósito de gordura. Ou seja, nesse estudo observacional, viram que todo mundo tinha já depósito de gordura, e quanto mais velho eu digo até 34, foi 16 a 34, tinha colesterol, e as pessoas não sabiam ter nada. Então é a questão da doença ser assintomática e começar precocemente. Então, as orientações de bom estilo de vida, isso vale sempre. A alimentação, tem muitas dietas ditas, mas a dieta do Mediterrâneo, que são dos países do Mediterrâneo, é a população que está menos associada à doença cardiovascular. Então, é menos carne vermelha, menos gordura, consumo de oleaginosas, de azeite, de peixes. Então, é uma dieta que foi mais associada, não é relação direta com colesterol, mas vai ter influência, mas com menos eventos cardiovasculares. E a atividade física, que é tão pregada, tão bem definida, que é o mínimo de 5 vezes por semana de 30 minutos. No mínimo, né, Esse doutor? É o mínimo. Este ano ainda, a Organização Mundial de Saúde divulgou que quem faz 300, quando eu digo é melhor, estou dizendo em tempo de vida. E quem faz 300 vive mais do que quem faz 150. É que a diferença do 150 sem atividade física, ela é brutal. E do 150 para 300 ainda vai ver mais. Ou seja, é para fazer atividade física quase todo dia e no mínimo 30 minutos. De 30 minutos a 1 hora. Não precisa ser mais do que isso. Mas isso, eu vou te falar que vale para tudo. Sim. Isso vale para pressão alta, isso vale para o metabolismo de açúcar. Para a saúde como um todo, né? Para a saúde como um todo. Para a saúde como um todo. Então isso a gente sempre tem que pregar e disseminar. É que a gente está discutindo aqui o caso de a gente precisar baixar o colesterol, considerando ou que a pessoa já fez isso, ou que ela não vai fazer, você já falou. Então, habitualmente não é a primeira conduta do médico dar remédio na primeira consulta, mas precisa ter esse primeiro exame. E aí uma segunda avaliação, que é para ser curta, é para ser em 3 meses. Se o paciente seguir e quiser fazer um tratamento e voltar, são 3 meses para reavaliar. A gente não pode ter inércia, nem o médico, nem o paciente. Falar, eu vi uma vez, era alto, mas depois eu nunca mais fiz. Não, se está alto e você não vai tomar remédio, é porque você vai fazer as medidas não farmacológicas e vai repetir esse exame num período breve de 3 meses. Para ver se foram suficientes, claro. Né? Senão o medicamento se está no caminho, vamos otimizar isso. Sim. Não está no caminho, não tem jeito. O seu componente genético é mais importante, porque isso é variável. Então, a gente tem vegetarianos, a gente tem atletas que têm colesterol alto, pessoas magras que têm colesterol alto, porque esse é o componente genético que é mais importante. Tem outras que estão com estilo de vida muito inadequado. E se ela melhora o estilo de vida, ela consegue melhorar o colesterol, ainda que seja a menor parte do colesterol total venha da alimentação, a gente vai precisar avaliar aquela pessoa
qual componente dela é mais importante. Então, isso sempre. E à medida que isso está feito ou não vai se fazer por algum motivo, a gente tem mão dos tratamentos. Perfeito. Sobre esse medicamento que foi aprovado recentemente pela Anvisa, Dr. Marcelo, já está disponível para a população utilizar ou ainda não? Como a Anvisa já publicou, então em breve deve estar disponível, né? Acredito que até o final desse ano já deve estar disponível por aqui. Nós já temos disponível no Brasil medicamentos que são similares, com o mesmo nível de ação em cima daquela enzima que a gente comentou, que já são disponíveis, né, que são injetáveis, usados ou a cada quinzenalmente ou a cada mês, tá certo? Eles são disponíveis. A diferença deles é que eles são anticorpos monoclonais, né? Eles se ligam naquela enzima, e esse outro novo tem um mecanismo de ação completamente diferente, porque ele tem um mecanismo de silenciamento genético através de mRNA. Então ele vai diminuir a formação dessa enzima. E ele tem essa característica de uma duração de efeito prolongada, né? Porque tem essa ação genética, e de ser tomado a cada 6 meses. Perfeito. A gente está caminhando para o último minutinho e meio do programa. Vou deixar 30 segundos para cada um dos cardiologistas aqui comigo para as orientações mais importantes desse programa de hoje. Começando com o Dr. Felipe. O que a nossa audiência não pode deixar de saber antes do programa acabar sobre colesterol alto? O que as pessoas têm que saber é que todo mundo precisa saber o seu colesterol e saber qual é a sua meta, qual é o seu risco. Mas, Lívia, isso é muito importante. Quem já teve um infarto ou já teve um AVC é o grupo de maior risco. Então, essas pessoas têm que ter o colesterol mais baixo possível. Colesterol, quanto maior, pior. E quanto mais a gente reduz o nível de colesterol, mais a gente reduz o risco cardiovascular. Então, as pessoas que já tiveram um evento precisam ter níveis muito baixos. E níveis muito baixos, muitas vezes a gente não consegue só com os comprimidos e precisa lançar mão das medicações injetáveis, como a medicação que chegou recentemente. Agora, para a gente fechar, doutor Marcelo, embora seja uma situação, uma formação de gordura, como o doutor Felipe explicou, que começa precocemente, a partir de qual idade? Eu sei que isso é muito individualizado, como vocês me explicaram, mas a partir de qual idade que é fundamental acompanhar isso com mais cuidado, com mais atenção? Para a gente fechar rapidinho. Como a doença coronariana, quer dizer, o entupimento das coronárias, que pode provocar um infarto, ela ocorre, o infarto hoje ocorre muito frequentemente após os 40 anos, e a gente vê que essa placa formou um pouquinho antes. Então, assim, se você fez 30 anos e nunca fez um colesterol, vá fazer. Então, eu acho que essa é uma idade que a gente não pode chegar sem ter feito absolutamente nada. Antes dos 30 anos, se você tem casos na família, vá lá e faz. É importante a gente dizer o seguinte, que quem vê cara não vê coração, tá certo? Então, ele tem que saber se o seu coração é saudável. Para isso, você tem que ir no médico. E quem vê cara não vê colesterol, né? Porque ele não dá sintoma. Então, não dá para esperar ter sintoma para procurar saber como é o seu colesterol, né? E a gente saber que qualquer atividade física, a alimentação adequada que você fizer, vai fazer efeito terapêutico sim. Porque a atividade física, não existe nenhum remédio na medicina que traga tão benefício que a atividade física. Reduz peso, reduz o diabetes, a glicemia, reduz a pressão arterial, reduz o colesterol bom e principalmente reduz o colesterol ruim e principalmente aumenta o colesterol bom, só para ficar em efeitos cardiovasculares, tá certo? Não tem nenhum remédio que aumente tanto o HDL como a atividade física aeróbica frequente, como o Felipe falou. Então, o tratamento do colesterol começa em casa. Não espere o médico falar, não, você vai mudar a sua alimentação, tá certo? Rica em legumes, em vegetais, em cereais, em farelos, rica em azeites, em castanhas, que são gorduras que são saudáveis, como os peixes de água fria, e pobre em gorduras, em alimentos ultraprocessados, embutidos, tá certo? E em sal e açúcar. Então, com isso, você vai realmente já fazer a sua parte.
e aí o médico vai avaliar se vai te dar medicamento ou não. Maravilha, queria agradecer os cardiologistas que estiveram aqui comigo hoje, Dr. Marcelo Cantarelli, muito obrigada pela presença, volte outras vezes, doutor. Eu que agradeço e fico à disposição. E também o Dr. Felipe Galego Lima. Doutor, bem-vindo sempre também, obrigada pelas explicações de hoje. Muito obrigado pelo convite, Lívia. Tá certo. E o Jovem Pan Saúde fica por aqui. Espero que você tenha gostado do programa de hoje. Lembrando que se você tiver alguma dúvida ou quiser sugerir algum tema, é só enviar um e-mail pra gente, saude@jovempan.com.br. Para rever essa e outras entrevistas, é só acessar o canal Jovem Pan News e também o aplicativo da Panflix para Android e iOS. Aquele abraço para você e até a próxima. Jovem Pan Saúde. Realização Jovem Pan News.